Eu tenho tentado falar aqui que muitos cristãos professam valores que eles acreditam ser valores cristãos, mas na realidade são valores esquerdistas. Eu tenho tentado falar que muitos desses valores se transformaram num ídolo na igreja, em muitas igrejas, de tal maneira que você pode criticar qualquer coisa, mas não mexa nessa coisa chamada esquerdismo, que se transformou num ídolo sagrado para muitas e muitas igrejas. E aqui a gente tem a ideologia de gênero. Ela, propriamente dita, ainda não invadiu as igrejas brasileiras. É claro que muitas ideias como essa arrasaram as igrejas europeias. Mas a base sobre a qual se assenta a ideologia de gênero, essa base, que é a ideia de que nós não somos diferentes, essa base está bem assentada em inúmeras igrejas que se declaram cristãs. Nós não somos iguais. E eu vou tentar demonstrar isso hoje. Então vamos ler. Gênesis capítulo 1, verso 27. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Os dois são a expressão de Deus, mas expressões únicas e diferentes. Macho e fêmea os criou. Os criou de maneira distinta. Eu quero também ter como base para minha pregação João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um texto que muita gente conhece. É uma passagem bíblica que muitas pessoas colocam na frente da casa, que muitas pessoas colocam no caminhão. Mas realmente, quando a verdade as atinge, a maioria das pessoas odeiam a verdade. Então, eu quero falar sobre a ideologia de gênero. A ideologia de gênero, de maneira bem simples, significa o seguinte: o seu sexo biológico não determina se você é um homem ou uma mulher. São coisas separadas. A sua biologia não tem nada a ver com quem você é. Tanto é que daí eles vão usar a palavra gênero para fazer essa distinção. Uma coisa é o sexo, outra é o gênero. Como eu já vou explicar daqui a pouco, a própria palavra gênero aqui, ela já está sofrendo uma violência. Ela não era utilizada para pessoas. Ela era utilizada principalmente para palavras. Mas sexo é uma coisa, o seu gênero é outra. É outra coisa. E o seu gênero, ou seja, se você é homem ou mulher, isso é determinado pela cultura. E aí você já vai vendo várias contradições no meio feminista, esquerdista. Ninguém nasce homem ou mulher, não é verdade? Mas gay. Ah, gay nasce gay. Nascer gay a gente nasce. Só homem e mulher que não. A negação mais óbvia das realidades e uma das maiores violências contra a razão humana. O homem já foi obrigado a se ajoelhar diante de uma estátua e dizer: "Você é o meu Deus". O homem já foi obrigado a se ajoelhar diante de outro homem e dizer: "Você é o meu Deus". Agora, querem nos obrigar a negar a nossa razão e olhar para um homem e dizer: "Não, aqui está uma mulher, aqui está o que ele quiser ser". Todos os preceitos feministas, todos eles, não importa qual onda feminista, as feministas tiveram algumas divergências entre si. Alguns preceitos. Algumas acreditavam, por exemplo, que as mulheres deveriam ir para o mercado de trabalho, como Betty Friedan. Outras, entretanto, diziam: "Não, acho que melhor que a gente não faça isso". E houve sim algumas diferenças. Mas há um ponto em comum em qualquer onda feminista. Há um ponto que marca todos os movimentos feministas. A primeira, a segunda, a terceira onda. O protofeminismo, que é aquilo que vem antes do feminismo de maneira oficial. Qual é este ponto? Qual é este dogma? De que nós somos iguais. Homens e mulheres não possuem diferenças. Somos iguais em funções, aptidões, inclinações e capacidades. E habilidades. E é com base nesse dogma que se assentam todas as pautas feministas sobre o voto, sobre o trabalho. Por que não podemos ir para o mercado de trabalho? Nós não fazemos, somos iguais. Sobre o sexo, elas disseram: por que não podemos transar como os homens transam? Não somos iguais? Não são.
é claro que é com base nessa ideia também que se insere na igreja o pastorado feminino. As irmãs, vítimas de si mesmas, vítimas do vento da doutrina que soprava, começaram a dizer: é verdade. Por que não podemos fazer o que os homens fazem? Não podemos também encabeçar na igreja? Porque, como diz Wayne Grudem em seus livros maravilhosos, até 1850 não havia uma pastora sequer em todo o mundo. Bastou surgir o feminismo com a ideia: somos iguais, podemos fazer as mesmas coisas. Para daí então começar a surgir pastoras dentro da igreja. E a ideologia de gênero, ela também se assenta sobre esta doutrina. Somos iguais, não possuímos nenhuma diferença. Somos assexuados. Essa é a ideia da ideologia de gênero, que nasce nessa semente feminista, de que somos idênticos. As feministas usam a palavra igual de maneira confusa, propositalmente. Como vou explicar mais a pouco, elas mesmas ensinaram que deveríamos manipular a linguagem para enganar as pessoas. Elas disseram isso. Elas usam a palavra igual de maneira confusa, propositalmente. Hitler disse que outras raças que não a alemã, elas eram inferiores ao seu povo. Alguns brancos afirmaram que negros eram menos humanos do que eles. Não éramos iguais. Tudo isso é chamado, com razão, de racismo. Racismo. O feminismo associa as suas ideias aos movimentos contra o racismo, propositalmente. E misturam, propositalmente, igualdade de valor com igualdade de função, de dons, aptidões, habilidades. São coisas distintas. A Bíblia declara: em Cristo Jesus não há homem ou mulher, somos iguais em valor diante de nosso Deus. Mas essa mesma Bíblia também declara que somos diferentes, machos e fêmeas. Os homens têm uma propulsão, uma inclinação à liderança. As mulheres, para a maternidade, não apenas inclinação, nasceram para isso. Somos diferentes. Somos diferentes. Mas as feministas englobam essas duas coisas de propósito. Por quê? Caso você diga: olha, as mulheres não possuem dons para determinadas áreas, ou melhor, elas são menos inclinadas para essas áreas. Você não está dizendo que ela é menos humana, porque os homens também são menos inclinados para certas áreas. Ao dizer: olha, os homens são mais capazes em determinadas áreas, as mulheres são mais capazes em determinadas áreas. Quando você então faz isso, elas automaticamente vão dizer: machista. Você está dizendo que a mulher é menor? Não, não estou. Elas sabem que eu não estou. Elas sabem. Mas a manipulação da linguagem é um preceito básico daqueles que sabem que estão mentindo. Afinal de contas, eles são procedentes do materialismo. Os materialistas, na realidade, só enxergam este mundo. A única coisa que é real é a matéria. Assim, nem existe mesmo verdade, mentira. É tudo abstrações e loucuras. Mas é isso. Eu quero então tentar começar mostrando, meu primeiro princípio é de que o feminismo, ele é a mãe, o pai, ou qualquer coisa. Ele é aquele que pariu a ideologia de gênero. A ideologia de gênero é uma loucura que nasce no berço feminista. Mary Wollstonecraft, ela foi o que é chamado de a pioneira das ideias feministas. Ela escreveu um livro, A Reivindicação dos Direitos da Mulher, em 1792, o que é chamado de proto-feminismo, porque o feminismo, de maneira oficial, vai nascer lá no século XIX. Mas ali estavam algumas ideias. A ideia principal queria nortear o movimento, a ideia de que somos iguais, de que apenas a cultura é que provoca essas diferenças aparentes. Mary, ela, em seu livro, ela diz o seguinte: as mulheres são protegidas pelos homens. Elas não são desafiadas, por isso elas são diferentes. Está vendo? Uma questão cultural, não é uma questão biológica, não é uma questão sexual, que elas nasceram com um sexo diferente e por isso elas têm inclinações diferentes dos homens. Não, não, é uma questão cultural. Como elas não recebem educação formal do Estado, como elas são protegidas pelos homens, elas não se desenvolvem. Note o que Mary disse em seu livro. Desde o nascimento,
Homens ricos e mulheres são colocados sob o sol do prazer. Sob o sol do prazer. Como poderiam reforçar suas mentes? É claro que ela está falando aqui mais de mulheres ricas. Mulheres pobres não estavam tão assim confortáveis à sombra ou diante do prazer, de maneira alguma. De maneira alguma. Mas ela diz isso, está vendo? É por isso que as mulheres não se desenvolvem. É por isso que as mulheres são tão fúteis e só se preocupam com beleza. Porque não receberam educação adequada. Mas se o Estado intervir e dermos educação para todas, elas deixarão de se preocupar excessivamente com a beleza. Eu conto ou você conta? Aqui está a semente da ideologia de gênero. As nossas diferenças de sexo, na realidade não existem essas diferenças. Somos iguais. É a cultura que provoca essas diferenças. Daí foi um pulo para Simone de Beauvoir afirmar: nenhuma mulher nasce mulher. Nenhuma mulher nasce mulher. E Judith Butler, que é uma das maiores expoentes da ideologia de gênero nas últimas décadas, ela disse o seguinte: a cultura e a sociedade nos tornam homens e mulheres. Não nascemos, não é Deus, não é a natureza que nos torna homens e mulheres, é a cultura. É por isso que você vê gente falando aí, eu sou o João, mas na realidade eu nasci num corpo de João, eu sou Jéssica. A cultura e a sociedade nos tornam homens e mulheres mediante a imposição de comportamentos e padrões heteronormativos, como, por exemplo, falar para o menininho que ele tem que brincar de carrinho, camisa azul, coisas azuis e por aí vai. Brincar de lutinha, tá vendo? São essas imposições que definem quem nós somos, que definem a nossa sexualidade. Se para Karl Marx a opressão existe porque existe propriedade, essas feministas acreditam que a opressão existe porque existe sexualidade. Existe homem e mulher. Se nós acabarmos com isso, o paraíso descerá na terra. Suzanne Wencker, de maneira muito apropriada e acertada, resumiu em duas as doutrinas feministas. Primeira, há uma opressão masculina, é o que elas creem. Os homens oprimem as mulheres. Segunda, somos iguais, não temos diferenças nenhuma. Foi daí, então, que nasceu a ideologia de gênero. Somos iguais, realmente, nascemos assexuados. Somos neutros. Nosso sexo biológico não determina quem nós somos. E qual é a origem científica da ideologia de gênero? Dr. John Money, ele acreditava que o nosso sexo não determina quem nós somos. Uma família, um casal teve dois filhos, gêmeos. Um deles, bebezinho ainda, durante um processo de circuncisão, teve o seu pênis amputado. A mãe e o pai, ao ouvirem a história, as crenças do doutor, levaram a criança, o bebê, até ele. E o que ele disse? Façamos o seguinte, não se preocupem. O sexo, a identidade mesmo do seu filho é construída culturalmente. Essa é a ideologia de gênero. Troque o nome dele, chame-o de Brenda. Vamos fazer uma cirurgia para mudar a genitália dele. Dê bonecas. Estimule comportamentos femininos nela. Só um parênteses aqui. Doutor, espera aí, gente. Não é que a gente não precisa se preocupar que é a cultura que determina nosso sexo. A gente não nasce assim. Mas ele está justamente fazendo o quê? Bombardeando o bebê de elementos culturais associados com uma menina. Nunca diga para ele que ele é ele. E vai dar tudo certo. O paraíso desse admirável mundo novo vai descer aqui na terra. Não deu certo. Brenda, sem nunca, era bebê, lembra disso? Brenda, sem nunca ter ouvido nada sobre quem ele era, insistia em fazer xixi de pé. Brenda,
não queria brincar de boneca. Brenda, repetidas vezes, dizia para os seus pais: há alguma coisa errada comigo. Há alguma coisa muito errada comigo, muito. Aos 14 anos, diante de tanta insistência, os pais contaram a verdade para Brenda, que era ele. Ele então voltou ao seu sexo original, se afirmou como homem. Mas, infelizmente, as experiências esquerdistas costumam não ir muito bem. Cometeu suicídio. Mas, até os 6 anos, todos esses conflitos eram esquecidos. E o doutor John Money divulgava por todo o mundo a prova de seu experimento científico. De que o nosso sexo não é determinado pela biologia, por quem somos, por Deus. Não, é a cultura. Podemos ser quem quisermos. E ele divulgou essa mentira. Divulgou. Inclusive, Judith Butler, as suas teses são desenvolvidas a partir dele, dessa mentira. Veja bem, ainda que a experiência desse certo, do jeito que eles imaginavam, que o menininho, criado como menina, ficou confortável na posição de menina, ainda que desse certo, isso nunca pode ser atestado como prova cabal de que a ideologia de gênero é verdade. Uma só pessoa, um só experimento, prova que toda a humanidade está errada. Mesmo que fosse verdade, a experiência não provava nada cientificamente falando. Pelo contrário, a experiência provou o óbvio. Você é quem Deus lhe fez. O seu sexo, sim, determina seu comportamento, suas aptidões, como você enxerga o mundo. Homens enxergam o mundo de uma maneira diferente das mulheres. Sim, você está preso ao seu destino. Você não pode escolher quem você é. Segundo, o uso da linguagem como estratégia de dominação. George Scala escreveu o livro Ideologia de Gênero. Ele disse o seguinte: a ideologia de gênero é necessariamente ambígua. Sabe? Parece que tem sempre 2 sentidos, é um negócio confuso. Utiliza o engano como meio imprescindível para alcançar sua finalidade. Eu sou pastor e estudar é a minha vida. Eu lembro quando eu comecei a ouvir ideologia de gênero, logo de cara. Eu falei, gente, eu sou um ignorante. Peraí, gênero? E a minha cabeça, eu tive que ir ler. O que significa isso? Por que eu fiz isso? Porque não utilizávamos a palavra gênero para falar de pessoas. Não utilizávamos. Não, de maneira alguma. Gênero era usado apenas para designar palavras. Exemplo, qual o gênero da palavra maçã? Você não perguntava qual o sexo da palavra maçã. Por outro lado, você pergunta qual o sexo do bebê. Ninguém perguntava qual o gênero do bebê. Por que elas fizeram isso? Para propositalmente separar as coisas. Não há separação entre o que você é quando nasce e o que você é durante toda a vida. Um homem, se você nasceu homem, é o que você é. O seu sexo masculino determina quem você é, homem. Mas elas propositalmente desvincularam os conceitos para dizer que sexo é uma coisa, é a questão biológica, gênero é outra, totalmente diferente. Não tem ligação com sua questão biológica. Não tem. Usar a linguagem, pegando palavras velhas e vestindo-as com conceitos novos. É isso que elas fazem. Manipulam a linguagem o tempo inteiro. O tempo inteiro. No livro espetacular, genial, fabuloso, 1984, que critica o socialismo, que mostra um governo totalitário, onde toda a existência humana é completamente vigiada pelo governo, de maneira que o povo não possuía nenhum milímetro de liberdade. Havia uma teletela em cada casa, é uma espécie de televisão que vigiava todo mundo. É daí que surge aquela porcaria do Big Brother, lá, lembra? Porque o Big Brother era o personagem que representava o governo ali no livro. O grande irmão está te vigiando.
Mas é claro que era num sentido positivo, como o governo faz por você, ele te ama. É o governo que tem que prover creche, é o governo que tem que prover praça, saúde, cuidar dos velhos, dos jovens, de todo mundo, prover aposentadoria para todo mundo, entretenimento para todo mundo, por isso tem o Ministério da Cultura, do Esporte. É o governo, porque ele ama você. Não, ele não está controlando você, ele está olhando por você. Uma das maneiras que o governo nos manipula e arranca a nossa liberdade, a primeira grande maneira, é retirando a nossa capacidade de raciocinar. E aqui no livro 1984, o governo faz isso inventando um novo idioma, que se chama nova língua. O governo repetia exaustivamente: liberdade é escravidão. Liberdade é escravidão. É isso. Eles pensam que a mentira repetida se tornará verdade. Repita comigo. Milhões de vezes. Sim, um homem não precisa ser necessariamente um homem. Ele pode ser o que ele quiser. Repita mais uma vez. E mais uma vez. Liberdade é escravidão. A grama é rosa. Mais uma vez. Vamos lá. Aprenda. Terceira. As diferenças. Nós somos diferentes. A Bíblia declara: somos iguais em valor. Somos a exata expressão de Deus. Mas somos diferentes. A mesma Bíblia que diz que um homem não é maior ou melhor que a mulher, também diz: somos diferentes. O homem tem uma capacidade para a liderança. As mulheres nasceram para a maternidade. E a Bíblia também declara que elas são mais frágeis. Quando a Bíblia vai dar as diferenças, ela se atém a isso. Eu vou tentar mostrar para você aqui que é basicamente isso mesmo, o fundamento de todas as nossas diferenças. A força física do homem, a fraqueza da mulher e a maternidade. É basicamente daí que procedem todas as nossas diferenças. É impressionante como a Bíblia é genial. Só pode ter sido escrita por Deus mesmo. Primeiro, nossas diferenças físicas. O coração do homem bombeia mais sangue a cada batida. O pulmão capta mais ar a cada respiração. O sangue do homem é mais eficiente ao levar oxigênio. A musculatura do homem é muito mais forte. É por isso, todas essas características, que o homem é muito mais forte, tem testosterona ali. Distribuição dos cromossomos no núcleo celular, funcionamento do hipocampo cerebral diferentes, a velocidade das cordas vocais e da respiração. É por isso, nossa laringe, toda a nossa construção é diferente, por isso as vozes masculinas são diferentes, são mais graves. A largura da bacia, a proporção de gordura, a mucosa do estômago. Oh Deus, poderíamos passar a noite toda. Ok. Vou citar agora, de propósito, uma revista científica totalmente pagã, que mete pau na fé cristã quando pode. Porque quando a gente cita a Bíblia e a gente fala: a mulher será conservada na missão de mãe, aí você, pastor, preconceituoso. A Bíblia, esse livro aí. Outra coisa que você aprendeu, né? A ciência é Deus. Ciência é feita por cientistas. Cientistas mentem, cientistas falham, cientistas se equivocam. Durante séculos, cientistas acreditavam que a Terra era plana. Séculos. Que a Terra era o centro do mundo. Prenderam Galileu por isso. Cientistas. Então vamos lá. Revista super interessante. Falando sobre as diferenças entre homens e mulheres. Pois o corpo feminino está continuamente se preparando para a gravidez. Agora você crê, né? Uma das hipóteses para explicar o fato de a mulher ter mais gordura e o homem mais músculo é a de que, em tempos primitivos, a função do sexo feminino era exclusivamente a maternidade. A gordura, supõe, seria uma fonte adicional de energia. É claro que eu discordo aqui. Para mim continua valendo, não mudou nada. O mundo é mundo e as mulheres continuam sendo o que são. A gordura, supõe, seria uma fonte adicional de energia necessária para levar uma gestação até o final. Eu não coloquei aqui, mas o artigo continua. E a força masculina necessária para o homem caçar e trazer a comida para casa. Nada mudou, o homem continua precisando fazer isso.
Somos diferentes. A questão da gordura aqui é interessante. Né? Tem. Se você vê aqui em Guará, tem, né? Tem uns travecos ali, né? De longe, meu filho já sabe, ele olha, ele fala, ó o gogó, pai. Tamanho do gogó. Meu Deus. Não dá, a pele é diferente. Não tem jeito. Não tem jeito. A mulher tem mais gordura. As diferenças no cérebro. Sim, pesquisas comprovam. O cérebro de um homem é diferente de uma mulher. Por exemplo, mulheres falam muito mais. Falam ou não falam? Falam. Não todas, não é uma regra. Por exemplo, a minha esposa, 0. Não fala. Mas não é a regra. A regra é, mulheres falam. Falam bastante. Larry Cahill, em 2006, professor associado no departamento da Universidade da Califórnia, ele provou que o sexo pode influenciar no que sentimos, nas emoções, na maneira como nós sentimos as emoções, como nós percebemos as coisas, como nós memorizamos as coisas, como percebemos as informações e as interpretamos. O sexo influencia o seu cérebro. Num outro artigo deste mesmo cientista, o nome do artigo é Diferenças de Sexo no Cérebro Humano. Ele relata uma estatística, um dado. Não é uma pesquisa, é um dado. Em 53 países, do Paquistão à Noruega, essa estatística, esse relato mostra o seguinte: não importa a cultura, do Paquistão à Noruega, os homens escolhem os mesmos ofícios e as mulheres também. Não importa a cultura, as mulheres tendem, por exemplo, a escolher enfermaria. Que coisa, não? Mulher, mãe. A mulher preparada para ser mãe. O que uma mãe faz? Limpa, cocôzinho de criança. Se doa, é explorada integralmente por um bebê. E ela tem que ser assim. Aquele bebê não faz nada, é um inválido. Ela está ali 24 horas por ele. O que enfermeiras fazem? Limpam caquinhas de pessoas. Cuidam de pessoas inválidas. De pessoas que parecem bebês. Engraçado, não? Mulheres são mais frágeis, diz a Bíblia. Ora, isso é uma constatação óbvia. O todo é maior que as partes, um círculo não pode ser quadrado. É tão óbvio quanto dizer isso. Homens são mais fortes. Até ali a puberdade, eles são ligeiramente parecidos. Mas quando atingem ali a adolescência, a testosterona começa a agir, e então as diferenças ficam grotescas. As mulheres são mais frágeis, e quando possuem bebês, quando estão grávidas, são duplamente mais frágeis. Elas estão com algo extremamente delicado ali. Extremamente delicado. Um bebê exige um grau absurdo de atenção. Não, não é um grau absurdo de atenção. É total atenção. Olha, o que um bebê exige de uma mãe, a exigência de um bebê, é coisa que um rei absolutista na França não exigia, talvez, de seus súditos. 24 horas por dia a mãe tem que estar disposta para aquele bebê. Se o bebê chora, a mãe não pode olhar para ele e falar, recomponha esse moleque. Ela é literalmente explorada, sugada, literalmente. Ele é um parasita, que sobrevive por conta dela. Sim, as proteínas, tudo que ele tem vem dela. Elas perdem beleza por causa do bebê. São literalmente exploradas pelo bebê. Literalmente. Veja bem. Faça o experimento de largar uma criança sozinha, um bebê sozinho. Nenhum sobreviverá. Nenhum. É mito. O Tarzan é mito. Quem mais é criado lá no meio dos bichos? Mowgli. É mito. Tartarugas, algumas sobrevivem. Elas botam seus ovos na praia e vão embora. Algumas sobrevivem. Alguns mamíferos são deixados para trás, o bando vai embora e deixa ali. Alguns sobrevivem. São poucos, mas alguns sobrevivem. Isso não se dá
conosco, seres humanos. Jordan Peterson, psiquiatra espetacular, disse o seguinte: a mulher está cercada por um mundo ameaçador e deve atender às necessidades do bebê, não importa o que prefira. Por isso, seu sistema nervoso é programado para executar esta tarefa da forma mais perfeita. E a desvantagem é que um temperamento assim, totalmente altruísta, que abre mão de tudo pelo outro em relação ao bebê, é uma vantagem? Isso é uma desvantagem em outros contextos. É o que ele diz aqui. E a desvantagem é que um temperamento assim não funciona bem quando você está lidando com adultos, especialmente quando está lidando com eles num ambiente de negócios. A fragilidade física, toda a projeção da mulher para a maternidade, isso não tem nenhuma implicação em seu comportamento, personalidade, aptidões, habilidades. Não. O fato de o homem ser mais forte, ser preparado para o trabalho, sim, por isso a sua pele é mais forte, para resistir o sol. Mamães não precisam ter uma pele tão forte, enquanto cuidam de algo extremamente frágil. Não dá para ficar com um bebê ao meio-dia lavrando a terra. Não dá. Você acha mesmo que não faz diferença? Que essas qualidades, que essas aptidões, que a gente é, determinado pelo nosso sexo, por Deus, pela natureza, você acha mesmo que isso não influencia quem somos, o nosso comportamento? Será que as mulheres são mais afetuosas, carinhosas e tendenciosas à entrega por conta da cultura? Ou porque foram preparadas assim por Deus para criar bebês? Vejamos. Primeiro, essas características das mulheres não são as melhores para o ambiente competitivo dos negócios ou agressivo da liderança. Por isso, diferentemente do que dizem as feministas, olha, as mulheres não estão em grandes cargos, em altos cargos executivos, porque os homens estão as colocando para fora. Mentira! A maioria delas não querem. Não querem. Não são naturalmente competitivas. Não são. Não são. Jordan Peterson, ele conta a experiência dele. Ele dá palestras em muitas fábricas, indústrias. E ele conta assim: em minha experiência em instituições, mulheres são mais tendenciosas a não reclamar, a aceitar tudo e a não receber o crédito. Por quê? Ora, estão acostumadas a ser exploradas por bebês. Elas são mais generosas, altruístas. Elas são. E tem que ser assim. Senão, a raça humana seria extinta. Porque é disso que o bebê precisa. Explorar alguém. Ao máximo. Ao máximo. É por isso que toda mãe diz: quando eu morrer, você vai dar valor. Porque elas são exploradas. É verdade. É verdade. No ambiente de liderança, isso também não é muito legal. Pense, por exemplo, lá naquele período paleolítico da caça e da coleta. A mulher em casa, cuidando das crianças, e o marido tendo que caçar. Alma seca. Terrível. Só há lá um porquinho selvagem. Como as pessoas dizem, coração de mãe sempre cabe mais um, e é verdade. Ela sempre acha que dá para colocar água infinita no feijão, vai dar para todo mundo. E aí a mamãe está lá, e só há um porco selvagem, só dá para uma família. Mas ela vê que tem um outro guerreiro ali também, ou uma outra guerreira querendo também o porco. Na hora ela fala: ah, meu Deus, olha lá que belezinho o filhinho dela. É meio ruim para a competitividade isso. Meio ruim. O homem mais matemático, cirúrgico, ele faz a conta. Ele olha e fala: olha, se a gente colocar mais 2 aqui, a gente vai morrer. A mulher fala: não, vamos ver o que vai dar. O que é uma desvantagem, uma vantagem em certos aspectos, é uma desvantagem em outros ambientes. Mulheres são sedutoras. Por quê? Porque são fracas. Dalila não podia falar para Sansão: cai para dentro, rapaz. Vem para você ver. Por isso ela teve que, na língua, na lábia. E não pense que não é um poder. Porque um gigante com mais de 3 metros não derrubou Davi. Uma mulher, 1,5 metro, de pura sensualidade, acabou com o cara.
É um poder. É um poder. Por isso elas agem de maneira diferente. Por conta de quem são. Por exemplo, numa circunstância de conflito lá fora, onde o homem está ameaçando a mulher, está colocando em risco a mulher, e o marido está ali. O que é natural do homem? Ele quer partir para cima. E a mulher? Esse era o certo. Que ele partisse para cima, não importa a circunstância. A mulher sempre tem a tendência, amor, não liga. Mas ele está te humilhando. Não tem problema. Por quê? É óbvio que é a estratégia de alguém mais fraco. Não foi preparado para o combate. É naturalmente menos corajoso. Somos o que somos, dizia Aristóteles. A só pode ser A. E eu lia isso antes e falava, que bobeira. Agora eu entendo que ele era um gênio. Meninas brincam de boneca, meninos de videogame. Por quê? Cultura, será? Será? Ou será que o fato de homens serem mais fortes, eles estão o tempo inteiro querendo competir? Qual a competição de uma bonequinha? Não tem competição. Elas vivem em harmonia, as duas meninas ali. A bonequinha está aqui, eu construo a minha casa, você constrói a sua. E qual é a brincadeira dos homens? Eu destruo a sua, vamos ver quem destrói de quem. Essa é a brincadeira. É assim. Já viu aquele, acho que é frescobol, que a gente joga na praia geralmente? Um fica com uma raquete, outro fica com outra raquete, e eles ficam ali batendo ali, vai, joga a bolinha, joga a bolinha. Eu odeio esse jogo. Por quê? Porque ninguém ganha. Não tem um vencedor. É horrível. É horrível. É uma construção cultural ou uma expressão do que nós somos, as diferenças das brincadeiras das crianças? Mulheres são mais afetuosas, delicadas, homens mais agressivos, ágeis e por isso mais descuidados e desatentos. Tudo isso tem a ver com o que nós somos. Imagina um homem desse, cheio de testosterona, gente, com um bebê dentro dele. A raça humana com certeza ia ser extinta. Pensa nisso, gente. Um homem não acha uma cueca no guarda-roupa, não é? Veja se acontece só com vocês. A minha esposa acha que eu faço de preguiça. Não é. No juízo final, ela vai saber. Eu vou lá e falo, amor, onde está a minha camisa azul? Está lá na gaveta, segunda gaveta. Eu vou, eu reviro, eu tiro tudo, coloco de volta. Não está lá. Ela vai lá e ela encontra. Não é um milagre? Somos diferentes. Somos diferentes. Homens foram feitos para o combate. A força física é para isso. Mulheres foram moldadas para a entrega. Bebês precisam de atenção, cuidado, paciência. Homens como mães, a raça humana teria sido extinta. Note isso. Veja como que as mulheres são mais afetuosas. Veja se é pensável essa cena. Numa pizzaria, estamos sentados à mesa e o Jorge olha para o João e fala, vamos para o banheiro? Me acompanha. Hã? Mas é natural, né? As mulheres, elas são mais afetuosas. Estava lá vendo a foto. Minha esposa tirou com duas irmãs. Olha como a foto. Coladinho o rostinho assim, ó. Aí você vai ver a foto dos homens. É assim. Somos diferentes. E todo esse afeto vem de onde? Instinto. Sim, instinto é aquilo que nasce com você. Instinto maternal. Somos o que somos. Não dá para mudar. Aristóteles, ele falava sobre essência e acidente. Essência, aquilo que não pode ser alterado. Acidente é aquilo que pode ser retirado e mesmo assim se permanece ali. Exemplo, um bebê. Um bebezinho, ele pode rapidamente perceber um cachorro e falar, au, au. No outro dia, ele vê um outro tipo de cachorro, mais alto, um cachorro maior, de outra cor. E mais uma vez ele diz, au, au. Ele percebe que há uma coisa em comum, apesar daquelas diferenças ali, há uma cachorrice ali.
Há uma coisa que define um cachorro. As 4 patas, late, o tipo de pelo. Agora, os acidentes, a cor, o tamanho, isso são acidentes. Não adianta. Não adianta. Você pode fazer uma cirurgia na sua genitália, pode colocar um peito em si mesmo. Isso é só um acidente. A sua essência não pode ser mudada, a não ser que te matem. Quais as consequências? Está errado aqui. Quais as consequências? As consequências dessa loucura, a ideologia de gênero. Quais as consequências? A destruição da sociedade. A destruição. Primeiro, a destruição do eu. Um filósofo estava sentado em uma praça. Perguntaram para ele. Ele estava lá todo desgrenhado, bagunçado, angustiado. E alguém lhe perguntou: quem é você? E ele respondeu: por Deus, como eu queria saber. A ideologia de gênero talvez seja a maior fraude da história. Eu realmente, nos meus estudos, tanto filosóficos, teológicos, gente, eu não me lembro de uma aberração tão grande. Eu não me lembro. Ora, se nós não conseguimos nem identificar a mais óbvia das realidades, quem somos, como podemos interpretar o mundo e descobrir sentido, encontrar propósito para a nossa existência? Ora, dizer que somos tudo, qualquer coisa, é o mesmo que dizer que somos nada. Não é possível que um homem se torne uma mulher. Cirurgia, tratamento hormonal, não serão bastante. É como colocar o símbolo de uma Ferrari num Fusca e acreditar que tudo foi mudado. Não foi. Não foi. A única maneira de mudar a sua essência é te matando. Geneticamente somos diferentes. Temos 23 pares de cromossomos, 22 iguais. Um par diferente, que é o que nos diferencia de homens para mulheres. As mulheres são XX, os homens XY. Nenhuma cirurgia pode mudar isso. E o útero, e o ovário, nada pode mudar isso. Nada. Não há um meio de mudar isso, a não ser através da completa destruição de si mesmo. A ideologia de gênero é a destruição do eu. Segundo, é a destruição da humanidade. Veja, há 300 nomes hoje para os movimentos pervertidos. Antes era comunidade LGBT. Primeiro era gays e lésbicas, aí LGBT. Agora LGBT mais plus FGTS XY, né? E não tem mais fim. Não, na realidade só existem 2. Gays e lésbicas, só. O resto são derivados desses 2. Exemplo, um transexual. O que é um transexual? Ele é um homem, ele diz que fez uma cirurgia, agora então ele é uma mulher. Ou seja, então ele é um homem que se diz mulher, então ele vai casar com quem? Com uma mulher. Oh, desculpa, com outro homem, né? Tá vendo? É gay. É gay. É gay. É gay. Eu só estou dizendo isso para explicar o seguinte. Todos esses comportamentos pervertidos se resumem em 2 iguais juntos. Por que a destruição da humanidade? Ora, é simples, já disse. O barbudão lá, o Enéas. Olha, não se reproduz, é o fim da espécie. Se isso se multiplica, é o fim da espécie. É nesse sentido que os homossexuais são sempre parasitas. Eles mesmos só existem porque os seus pais foram héteros. E se eles quiserem ter filhos, eles precisarão de algum hétero. É assim, são parasitas. Não podem existir por si mesmos. Terceiro, é a destruição de um povo por meio da destruição da família. Porque se tudo é família hoje, não há mais família. Não há, não há. Em Israel, Neemias, Neemias volta com o povo para Israel. O povo havia sido deportado para a Babilônia. Mas, quando Neemias volta, ele nota que o povo estava cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados.
deixando de guardar o sábado, e o povo se casou com mulheres gentias. E havia filhos já desses casamentos. E pior, essas crianças falavam não mais o idioma de Israel, mas dessas nações estrangeiras. Neemias ordena que os homens se separem das mulheres. Que os judeus se separassem de seus cônjuges estrangeiros, inclusive aqueles que tinham filhos. Por quê? Essa mistura, se continuasse, era a própria destruição de Israel. O que define a gente como um povo? Primeira coisa, com certeza, o idioma. O idioma já estava sendo perdido. São famílias que mantêm a cultura. A destruição delas abre um leque para governos totalitários coloquem as suas próprias culturas na cabeça de toda uma geração. É por isso que todo movimento totalitário, socialista, sempre é contrário à família. Famílias preservam cultura. Então, se queremos mudar a cultura, precisamos destruir as famílias. O quinto princípio é: a ideologia de gênero só pode ser implantada por meio de uma ditadura. É claro, não dá para sair por aí exigindo que as pessoas, convencendo as pessoas de que a grama é rosa, de que um homem pode ser uma mulher. É só por meio de uma ditadura. E é isso mesmo que elas declaram. Veja o que disse Firestone, um marxista. Assim como para garantir a eliminação das classes econômicas exige-se a revolução da classe dominada, o proletariado, mediante uma ditadura temporal e a conquista dos meios de produção, essa é a tese marxista. A gente tem que acabar com a propriedade privada. E como? Por meio de uma ditadura. Tem que se fazer a ditadura. A revolução deveria ser violenta, dizia Karl Marx. Da mesma forma, para garantir a eliminação das classes sexuais, exige-se a revolução da classe dominada, as mulheres, e seu controle dos meios de reprodução. E assim como o objetivo final da Revolução Socialista não era apenas a eliminação do privilégio da classe econômica, da mesma forma, o objetivo final da Revolução Feminista deve ser, diferentemente do objetivo do primeiro movimento feminista, não apenas a eliminação do privilégio masculino, mas também da própria diferenciação do sexo. Traduzindo em miúdos, Marx queria acabar com a propriedade privada, as feministas desejam acabar com as classes sexuais, com os sexos. Ora, como o texto diz, que eu acabei de ler para vocês, eles acreditam que devem fazer isso por meio de intimidação, de ditadura. Recentemente eu fiz um post, a Miss Goiás é homem este ano. E aí eu fiz um post dizendo, a Miss Goiás é homem. E embaixo escrevi, por que nenhuma feminista está protestando? Porque elas dizem defender as mulheres, e aqui realmente há um caso de exploração machista. Um homem está invadindo o espaço que é delas, um concurso feminino de beleza. Por que elas não fazem nada? E aí eu disse, porque elas não defendem as mulheres. Elas usam as mulheres, elas defendem uma ideologia, a esquerda, o comunismo. Meu amigo, meu Instagram virou Avenida Paulista, parada gay lá. Um xingamento por segundo, sem exagero. O dia inteiro. Ameaçaram meu filho, a mim mesmo, e constantemente a mesma fala. Você sabe que transfobia é crime? Você sabe? Homofobia é crime? Eu sei, o STF legislou em 2019, eu sei. Claro que eu sei. Nenhum deles argumentou comigo. Nenhum deles. Eles me intimidaram. O tempo inteiro, tentando me intimidar. Porque sabem que não podem vencer via argumentação. Então precisam vencer por meio de intimidação. Intimidação. Em 2019, o STF, essa porcaria desse STF, ele julgou e legislou, classificando a homofobia como racismo, equiparando a homofobia a racismo. Ora, você não escolhe ser negro, você nasce negro, não é? Isso é raça. É uma característica natural. Por isso eles ficam dizendo, eu nasci gay. Está vendo? É uma coisa que está comigo, é a minha raça. Por isso é de uma infelicidade tremenda que um pastor tenha dito recentemente que... Um bom pastor? Tem gente que nasce gay. É exatamente o discurso
do movimento, justamente para tentar fazer isso aqui, ó, criminalizar qualquer um que dê opiniões contrárias. É claro que o STF, no ano passado, também disse, garantiu, olha, a religião tem o direito de continuar falando, expressando suas opiniões, desde que o seu discurso não se configure discurso de ódio. Ok, o que é discurso de ódio, então? Queridos, no nosso país, o STF, nosso país é uma república, os poderes são divididos, o Senado, a Câmara legisla e o Judiciário julga. O Judiciário não pode legislar, fazer leis, ele tem que proteger a Constituição. A Constituição proíbe o aborto. O STF legislou a favor do aborto. Gente, tendo leis, esses juízes canhotos, esquerdistas, eles quebram essas leis para colocar suas doutrinas, sua ideologia. Você acha mesmo que não há um perigo real de pastores começarem a ser perseguidos? Tendo agora uma lei que declara discurso de ódio, não pode. Intimidação. Ditadura. O livro 1984 descreve isso. Tem uma cena espetacular. Vou ler aqui o diálogo para você entre Winston e O'Brien. O'Brien era o representante do partido, do governo. Winston, quantos dedos eu tenho aqui? E o partido, o governo, ele então mostrava ali. 4 dedos. E o Winston então dizia, 4. Há 4? Resposta errada, Winston. Resposta errada. E ele ficava repetindo. O partido, o Brian, mostrava 4 dedos e insistentemente perguntava, diga-me quantos dedos há aqui? E ele insistentemente dizia, 4. Resposta errada. E ele era torturado. E mais uma vez a pergunta, quantos dedos? Se ele respondia 4, torturado mais uma vez. Até que ele se rende. Ele diz, há 4, 5, quanto você quiser. Mas, por favor, pare com a tortura. Pare. No momento, Winston diz assim, como eu posso deixar de ver o que está diante dos meus olhos? Como você quer que eu negue isso? É interessante que quando o Winston diz de bate pronto, é 5. O cara está lá com 4 dedos e diante da tortura, o Winston se rende, 5. Sabe o que o partido diz para ele? Não, você está mentindo. Você não acredita ainda na mentira, você tem que acreditar na mentira. Não basta falar, mentir, você tem que acreditar nela. Tem que acreditar. E aí, o partido diz assim, O'Brien diz assim, às vezes, Winston, o número é 5, às vezes pode ser 3. Ele sempre mostrava 4 dedos. Mas, às vezes pode ser 5. 4 dedos pode significar 3 e às vezes pode ser tudo ao mesmo tempo. E ele então conclui, deve-se fazer um esforço, não é fácil recobrar a razão. É assim que nós vivemos hoje. Por isso eu disse, conhecereis a verdade e a verdade vos enriquecerá? Conhecereis a verdade e a verdade vos fará prósperos? Conhecereis a verdade e a verdade vos deixará famosos, benquistos pelo mundo. Não prometi isso, porque Jesus não prometeu. Seus apóstolos foram torturados. Ao longo da história, nós temos sido torturados. Você acha isso muito distante do seu mundo? Não era distante viver uma pandemia? Fake, tudo bem, mas não era? Você imaginava que o governo ia lacrar estabelecimentos, deixando o povo à míngua? Você imaginava isso? Parecia coisa de filme? Essa é a história. A verdade liberta. Liberta a alma da miséria, da escravidão, do pecado, da ignorância. Torna você livre, nem sempre livre das algemas dos homens deste mundo. É por isso que aquilo que eu respondi para aqueles que estavam lá tentando me intimidar, que a gente tem que se lembrar disso. Eu falei para eles, olha, eu descendo de um povo
acostumado a enfrentar leões. Não é uma meia dúzia de gatos pingados que vão me amedrontar, porque o Espírito de Deus está sobre nós. Ora, o que eu tento sempre ensinar para o meu filho, e é por isso, por exemplo, que eu acredito que as crianças deveriam ou fazer homeschooling ou ir para uma escola cristã. Porque o conhecimento, a educação é a busca da verdade, que tornará você um homem completo. Como eu posso ter educação num lugar em que eu aprendo ideologia de gênero? Em que a própria essência da realidade, a mais básica das realidades, está sendo negada. Como? Como? O que eu sempre falo para o meu filho é o seguinte: você não nasceu para ganhar 10, 15 mil reais, R$1.000, 20 mil reais, 1 milhão. Ora, a família, ela é uma bênção, ela é um fim em si mesmo, mas nem ela é o propósito maior da existência humana. O propósito maior da existência humana é conhecer a verdade. Esse é o propósito. Não é ter vida longa. Não é tomar chá em Sião. O propósito da existência é conhecer a Deus, é conhecer a verdade. Esse é o propósito da existência. Ainda que venhamos a morrer cedo, ainda que venhamos a perder a nossa liberdade, o propósito da nossa existência é levantar de manhã e perguntar: qual é a tua vontade? Eis-me aqui, faz de mim o teu sacrifício, se necessário for. Isso é ser cristão. Isso é ser uma igreja. O contrário, é um clube, é um spa, em que pessoas estão indo domingo após domingo, apenas para receber uma dose, uma injeção de ânimo para aguentar a semana. Não é isso que estamos fazendo aqui. Estamos aqui, comissionados, a nos ajoelharmos somente diante de Deus. Não vamos aceitar que nos digam: prostre-se diante dessa imagem e diga que ela é Deus, senão vocês serão jogados na fornalha. No livro Moby Dick, o autor disse assim: ai de quem não for verdadeiro, mesmo que a falsidade seja a salvação. Ai de quem não for verdadeiro. É isso que nós queremos, ser verdadeiros. E aí então, o Espírito de Deus estará conosco, e a sua mão há de nos revestir. Para quê? Sermos ricos e prósperos? Não, nem sempre. Quer dizer, na maioria das vezes não. Alguns serão, alguns. Nos revestir para cumprir a vocação pela qual Ele nos chamou. Seja ela de ser um homem como Davi, um rei poderoso, ou como os apóstolos, que foram torturados e perderam suas vidas, mas tiveram o Espírito Santo de Deus os capacitando para não se dobrar diante de homem ou imagem alguma. Porque nós cristãos sabemos o seguinte: prostre-se diante de Deus e você não vai precisar se prostrar diante de homem nenhum. Quantos creem? Vamos ficar de pé?